Olá, eu sou Carla Juliana Mello e quero dar boas-vindas a você ao nosso podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós, mulheres, conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Em Tito 2, Paulo orienta as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Você sabe o que significa aprender a amar o marido? Quer você seja casada ou não, eu quero convidar você para acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Nós iniciamos uma série falando sobre elementos da verdadeira feminilidade, baseado na carta de Paulo a Tito. Nós já conversamos sobre a importância da sã doutrina para a vida da mulher. Falamos também sobre nós mulheres sermos reverentes, não caluniadoras, nem muito escravizadas a muito vinho. Se você perdeu algum desses programas, você pode acessar a nossa playlist e rever e até mesmo compartilhar esse conteúdo. E hoje, para falar sobre esse tema, Aprendendo a Amar o Marido, estão aqui as minhas amadas irmãs Joelma, Samara e Isa. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer poder estar aqui mais uma vez participando desse podcast e vamos aprender a amar o marido, né? Isso, verdade. É um grande prazer estar aqui, compartilhar com vocês, aprender. Eu acho que essa é a palavra de hoje, não é? Isso. Amém. Eu estava com saudade já, eu confesso, de estar aqui reunido com vocês. Verdade. Fez falta. É uma alegria. Hoje a gente vai ensinar, nós vamos ensinar as mulheres que estão nos assistindo e a Isa a amar o marido, né? Isso aí. Então, meninas, quando a gente fala, quando Paulo fala aqui para Tito ensinar as mulheres mais velhas a orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, não é uma coisa assim muito óbvia. Normalmente a gente ama o nosso marido, se bem que se a gente pensar na época em que os casamentos eram arranjados, e tem lugares hoje em dia, né, que eu acho que o casamento ainda é como é que se chama? Arranjado mesmo, né? Uhum. Talvez faça sentido, mas será que hoje, nesse tempo, na sociedade quando as pessoas se casam por amor, será que faz sentido a gente aprender a amar o marido? Com certeza, faz sentido a gente aprender. Porque, à luz da Bíblia, amor não é sentimento, né? Amor é atitude. E pensando dessa forma, para a gente praticar esse amor, a gente tem que conhecer o que realmente é amor. Amor é paciente, né? O amor é ser bondoso, o amor é ser benigno. Então, tem que ver o amor desta forma e amar o marido desta forma. Então, essa questão de aprender que nós estaremos estudando hoje é justamente isso, né? É um amor não como um sentimento, porque o sentimento a gente tem, né? Pelo nosso esposo. E quando a gente casa, pelo menos, né? No início, isso que eu ia falar. No início a gente está apaixonada, aquele negócio todo. Mas aí, ao longo do tempo, a gente tem que aprender a amar, né? A gente vê ele fazendo coisas que a gente não gosta e a gente deve amar através da paciência, né? Amar através de você atender o interesse dele, suprimindo o seu, que às vezes vai ser necessário, muitas vezes vai ser necessário fazer isso. Então, esse amor que a gente vai estar conversando hoje, né? Isso aí. Vocês querem acrescentar aí alguma coisa? Não, é porque quando nós casamos, né, a gente casa, como o João me falou, no auge da paixão, né? Eu casei no auge da paixão. E fui aprender. Achava que amava, só que no casamento, no próprio casamento, é que a gente tem que aprender a amar aquela pessoa que você vai conhecer verdadeiramente no casamento. Você acha que você conhece ela e, na verdade, quando você casa, que começa a conviver, que você verdadeiramente vai conhecer. E é aí que tem que nascer e aprender o verdadeiro amor, né? A aprender literalmente a amar no dia a dia. Exato. Joelma falou uma coisa aí que eu concordo e é um pensamento que eu tenho, né, também, que amar é uma decisão. A gente decide amar, né?
Não é somente esse sentimento, mas é uma decisão. Eu casei, então eu decidi amar o meu marido. Então, tem dias que é difícil a gente amar, mas a gente decide amar. Ao invés de escolher não amar, a gente fala, não, eu escolho amar todos os dias. E falando sobre o amor, quando a gente olha o texto, né, a gente sabe que o Novo Testamento não foi escrito, né, no nosso idioma. Originalmente, né, foi escrito em grego. Então, para que a gente possa compreender melhor o que significa amar o marido, a gente precisa ir lá na raiz da palavra, né, qual foi a palavra que foi utilizada, né, no texto. E quando a gente vê no texto, nós temos três palavras que normalmente usa em grego para amor, que é eros, filéu e ágape. Qual é a diferença? Vocês sabem a diferença? E por que Paulo utilizou a palavra que ele utilizou, que é esse tipo de amor específico? Essa daí eu vou deixar a Isa responder. Eu já ia dizer, eu passo essa. A oportunidade é sua, amada. Então tá, vamos lá. É falado sobre o eros, né? Filéu e ágape. Aí na minha colinha, gente... Na sua colinha? Na minha colinha diz assim, o amor do tipo eros está voltado mais para parte mais erótica, mais íntima e sentimentos românticos, né? É o amor sexual. O filéu está relacionado à ternura, a carinho, afinidade ou afeto. O amor entre amigos e amigas. E o ágape é um amor sacrificial, é um amor incondicional e com princípios, um amor compromissado. E o filandros, que é o termo que é usado nesse texto bíblico, está falando, a tradução literal é apreciadora do marido. Então, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a serem apreciadoras de seus maridos. É verdade. E ser apreciadora, né? O que significa apreciar? Eu acho interessante que, ao invés de dizer do amor, né, sexual, que é o que normalmente a gente enfatiza, né? E as pessoas valorizam mais no casamento, mas se a gente parar para pensar, não é esse não estou dizendo, gente, que sexo não é importante, romantismo não é importante no casamento. Isso faz parte do casamento. Mas não é isso que vai, né, dar o suporte no casamento. Não é o alicerce, né? No dia a dia, né? Porque não é isso que vai... No tempo de dificuldade não vai ser esse tipo de amor que vai sustentar, né? Exato. Então, o que significa apreciar o marido? O que significa aí quando fala? Eu acredito que ser amiga do marido, né? Ter prazer em estar na presença dele, ser companheira do marido. O que mais que a gente pode falar? Não é cúmplice. Não, cúmplice não. Acho que cúmplice também. Nesse um bom sentido, né? Porque cúmplice a gente lembra de algo crime. Não, mas eu acredito que estar junto nessa missão que é o casamento, né? Não só na parte do amor, da paixão, né? Do companheirismo, mas ser amiga, saber que você está ali com ele nos momentos difíceis, né? Que ele precisa de um conselho, né? No dia a dia, partilhando a boa amizade. Sim, e outra coisa também bem interessante dessa questão de apreciar porque muitas das vezes o que acontece com a gente? A gente fixa nos defeitos e esquece as qualidades. Ele pode ser 90% de qualidade, mas a gente fixa lá nos 10%, né? Então, é necessário a gente apreciar esses 90%, né? E apreciando, você vai olhar uma coisa que ele fez, você vai elogiar, você vai encorajar, é uma palavra de apoio, é ele entender que você está ali junto dele, está do lado dele, não contra ele, entendeu? Então, essa questão de ser apreciadora é o que você faz com a sua amiga, mas só que é o seu esposo, então você tem que... E assim, o seu esposo é carne da sua carne. Você fazendo por ele, você está fazendo por você também. Então, a gente tem que trazer isso tudo à memória para poder a gente tratar ele com esse amor, né? Com essa apreciação. Quer falar, Isa?
Só porque apreciar me traz muito à memória a questão de admiração, né? Isso. Porque é uma coisa que a gente geralmente nutre por pessoas que estão longe. E, eu admiro tanto o fulano porque ele é assim, assado. E às vezes a pessoa que tá perto, que a gente tem mais intimidade, né? E a intimidade, ela gera atrito, às vezes. Sim. A gente acaba excluindo, que é como a Joelma falou, né? A gente acaba focando naquilo que é ruim e esquece aquilo que é admirável naquela pessoa. Então, penso nessa linha de raciocínio. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, eu creio, não sei se vocês passaram, você ainda não passou, não, porque você não casou ainda, né? Mas quando a gente conheceu, né, o nosso marido, ou quando a mulher conhece a pessoa, né, se apaixona, ela passa horas fazendo companhia a ele. Às vezes não fazendo nada, só olhando, só apreciando, literalmente apreciando. E conta os minutos para estar com a pessoa. E assim, como o Joelma falou, a pessoa todo mundo tem defeito, né? Sim. Nós temos as nossas qualidades e temos os nossos defeitos. Nesse relacionamento, no início do relacionamento, a gente só enxerga os 90%. E quando a gente percebe que é o de bom, né? Aí, quando a gente percebe os 10% de defeito, esse defeito, né? Não é nada comparado com as virtudes que ele tem. Aí, Isso é um pequeno detalhe. É só um pequeno detalhe. Aí casa, o tempo vai passando, aí aqueles 90% de qualidade já não passa mais a ser visto. E aquela coisa que não significava nada no início se torna assim, né? Insuportável. Então, eu acho que é justamente nesse sentido. A gente pensar, quando a gente chega em determinada fase do nosso casamento, de que por que chegou onde chegou? Por que eu deixei chegar onde chegou? Por que eu deixei de apreciar? Né? A pessoa, no início, você olhava para ele com os olhos de paixão, mas é isso que a gente tem que continuar nutrindo no casamento. Não é deixar isso se esfriar. Lógico que com a maturidade, às vezes a gente pensa assim, que a maturidade no casamento, né, é justamente se acomodar. Quando, na verdade, é um crescimento constante, né? E essa apreciação tem que ser nutrida dia após dia. A gente não pode deixar morrer. Exato. E outra coisa também, Carlinha, olha só, a gente fala muito sobre a questão dos defeitos dele, né? Mas a gente esquece que a gente também tem um monte de defeitos. Eu acho que tem mulher que não tem defeito. Acha que não tem. Acha que não tem. Mas tem. E não são poucos. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também. Eu não sou perfeita. Eu tenho uma série de defeitos também, né? E às vezes, eu só consigo enxergar o problema, o defeito do outro. Né? Mas eu tenho que ter isso em mente também. Eu não sou perfeita, eu tenho defeitos, né? E eu preciso aprender a lidar com os defeitos dele. Até porque os defeitos que Deus permite que ele tenha, muitas das vezes é para trabalhar as minhas fraquezas, para que eu me fortaleça. Entendeu? Então, tudo isso a gente, com a maturidade, claro que isso é na dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo de Deus, que a gente vai conseguindo ganhar essa maturidade, né? É um aprendizado. É um aprendizado. E como a gente falou, ser apreciadora do marido, se a gente falar isso, ser apreciadora do marido, isso é comum na nossa sociedade. E quando eu falo sociedade hoje, eu quero falar, como a gente fala, o que a gente fala é para as mulheres, principalmente para as mulheres cristãs, né? E se a gente pensar assim, será que as mulheres cristãs, elas aceitam esse apreciar o marido, elas valorizam isso, elas acham que isso ainda faz sentido nesse tempo? Pode falar sobre isso. Eu acredito que a maior parte, eu acredito que não. Que não. Porque quando você vai conversar, quando você vê uma amiga sua cristã passando por uma crise no casamento, eu sempre gosto de lembrar, e eu sempre pergunto, quando eu vou conversar com alguém que pede um conselho, mas está acontecendo isso, eu não aguento. Eu disse, lembra como ele era no começo do casamento. Aquela pessoa está ali. E foi por essa pessoa que você
se apaixonou, foi por essa pessoa que você decidiu casar. Só que o padrão mundano está tão entranhado nas mulheres, porque eu acredito que foi o feminismo que fez isso, que é difícil elas negarem, né, a sua razão, tipo assim, passando por um problema, e lembrar assim, não, eu vou fazer a minha parte, né, eu vou negar, eu vou voltar atrás, vou repensar, mas não, porque ela acha que ela tem, se ele está fazendo isso, eu posso fazer também, né? Eu só quero, assim, pontuar uma coisa. Eu acho que não é bem negar a razão. Eu acho que é negar a visão errada que nós temos a respeito do que é. Sabe? Porque não tá, eu entendi teu pensamento, mas assim, acho que a palavra... Porque, assim, a gente tem que pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. Só que o problema está justamente aí. Exato. Porque na verdade, todo mundo, muitas pessoas se dizem cristã, creem em Deus, só que elas não creem no Deus da Bíblia, elas creem no que elas acreditam, não no que Deus fala na Bíblia propriamente dita. Porque existe o amor ágape, né? Que está envolvido nisso, só que elas não tomam para si aquilo, entendeu? Dentro, que eu penso assim, na sua razão, nos seus pensamentos, elas não estão dispostas a fazer o que Deus manda, o que Deus ordena. Por quê? Por conta da leitura, da prática da leitura, do conhecimento, da intimidade com Deus. E outra coisa também, Samara, como é o tema do nosso podcast, aprendendo. Muitas vezes não está sendo ensinado. Isso. E se não ensina, ninguém aprende. Não aprende. Verdade. Muitas das coisas, tipo assim, eu me converti em 2011. Teve coisas que eu aprendi em 2019, no design divino, que eu fiquei, meu Deus, quanto tempo eu estava na igreja e só me saltou... Deus só quis me ensinar naquele ano, eu acredito, que eu tinha que aprender. Mas muitas coisas eu só tive que aprender ali no design divino, que eu nunca tinha visto na vida. Exatamente. E você foi em 2011, né? Eu cresci no Evangelho e teve coisas que eu aprendi ali no design divino. Exatamente. Então... aprender sempre. A gente vai... Nosso tempo já acabou, então nós vamos para um rápido intervalo, e nesse intervalo eu quero convidar você a curtir a Constante TV, a compartilhar o nosso canal com outras pessoas, também ative o sininho para receber as notificações de novos programas, e eu espero você daqui a pouco com o podcast Filhas de Sara, Aprendendo a Amar o Marido. Até já! Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, e o nosso tema hoje é Aprendendo a Amar o Marido. Mas antes da gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para estar conosco às quartas-feiras, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Mas o que tem nesse dia? Toda quarta-feira, as mulheres se reúnem para orar. O Ministério Desperta Déboras, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E você é nossa convidada. Venha participar desse tempo precioso de comunhão e oração. Toda quarta-feira, às 19 horas. E agora a gente vai continuar aqui, meninas, falando sobre aprender a amar o marido. Nós estávamos comentando no bloco anterior que ser apreciadora do marido não é algo que seja muito comum na sociedade de hoje, né? Principalmente também dentro da igreja, uma triste realidade, né? E o que a gente pode aí continuar destacando antes da gente passar para o nosso Conforme próximo a gente estava falando já no finalzinho do bloco anterior, não está sendo ensinado. O que está faltando dentro de nossas igrejas é justamente isso. Mulheres mais velhas que estejam dispostas a ensinar as mulheres mais novas a serem apreciadoras de seus maridos. Porque
a partir do momento que isso foi ensinado, as mais jovens vão olhar para o casamento de maneira diferente. Uma simples palavra pode fazer toda a diferença. De uma mulher mais experiente no casamento, pode fazer toda a diferença na vida de uma mulher mais jovem, né? E essa mulher mais jovem, à medida que for aprendendo e for amadurecendo no seu casamento, ela vai poder ensinar a outras esse conhecimento, essas experiências pelas quais ela passou, né? E que ela conseguiu ser vitoriosa, e ela vai testemunhar isso para outras mais novas do que ela, e isso vai passando de uma geração para outra. Verdade. Então, gente, eu preciso trazer uma ênfase nisso que a Joelma falou, que é verdade. Irmãs maduras, experientes, a gente faz esse apelo. Nós, jovens, precisamos da sua orientação. A gente está nesse momento, né? E a nossa geração é uma geração muito volátil, uma geração muito descompromissada. Então, esse entendimento de que, às vezes, você não vai amar alguém, mas que você precisa decidir fazer isso não é bem aceito entre as jovens, principalmente. Talvez o casamento não seja nenhum dos planos de uma jovem hoje em dia, né? Verdade. A gente tem esse desejo de se realizar profissionalmente. Se der tempo, eu caso. Não são todas as mulheres que hoje estão dispostas, são desejosas de assumir esse ministério, que é um ministério, né? Exato. Então, nós precisamos de orientação. Precisamos que mulheres estejam nos acompanhando e que estejam trazendo essa palavra, que talvez seja realmente o diferencial, né? Eu trago essa ênfase aqui, meu coração é desejoso disso, sabe? De verdade, a gente Exato. Precisa realmente disso. E outra coisa também até antes da jovem se casar, ela ter esse conhecimento. Se ela tiver esse conhecimento, ela já vai entrar no casamento, não vai entrar naquela ilusão de que fomos felizes para sempre. Exato. Né? Mas isso tudo não é como a gente estava conversando aqui, não é numa sala para mulheres, não é. Eu acredito que é no discipulado, né, na vivência. Isso, vida você na abrindo vida. As portas da sua casa. Tipo, eu tenho a Kailane em casa, né, a Isabela, uma adulta e um adolescente em casa, recebendo as amigas. Eu acredito que esse seja o caminho. Sim. E uma vez Kailane recebeu umas amigas lá em casa, a gente decidiu cozinhar. E a Kailane, mãe, vamos fazer um curso. Tipo assim, alguma coisa que chamasse para ensinar as meninas a cozinharem. Porque, tipo assim, a gente viu que não sabiam cozinhar. E, tipo assim, gente, cortar um frango. O básico do básico. Fazer as coisas. Eu, tipo assim, poxa, que bacana, né? Se pudéssemos, porque a vida é tão corrida que até para você fazer isso, ter uma disposição, trabalho, casa, família, marido, tudo requer tempo, disposição e, muitas das vezes, sacrifícios. Exato. Mas eu acredito que é muito mais do que um estudo de um livro. É o discipulado. Vida na vida. Na vida cotidiana, exatamente, acompanhando. Exatamente, eu acredito nisso. Eu quero pontuar, gente, que eu acho que é importante, nós que somos mulheres casadas, maduras, né, mais velhas, a gente ter sabedoria na maneira que a gente fala a respeito do casamento. Porque, na verdade, o casamento é uma construção diária, como a Isa falou, né, um ministério que requer esforço, dedicação, que não é fácil. Só que muitas vezes nós temos dentro das nossas igrejas mulheres amarguradas, infelizes, que ao invés de olhar o casamento como de fato ele é, né, que a gente pode até linkar aqui já falando sobre o que é o casamento dentro da perspectiva bíblica, ao invés delas viverem isso, elas simplesmente ficam lamentando e falando negativamente do casamento. Quando vê alguém, você vai casar, casar não é fácil, isso já incute na mentalidade daquelas pessoas que estão ouvindo, que ainda não passaram por isso, que não vale a pena casar, que casamento não é bom. É como a gente estava falando anteriormente. Muitas mulheres, com o passar do tempo, deixam de apreciar e começam a somente se alimentar das partes negativas, e isso contamina o seu próprio coração. Então, a gente tem, infelizmente, dentro das nossas igrejas, mulheres que não conseguem discipular porque elas mesmas não vivem. Não vivem essa plenitude do casamento. E eu já quero perguntar, gente,
por que a gente precisa ensinar as mais jovens sobre esse amor filandros? Qual é a diferença de um casamento que tem esse amor e o que não tem? Então, esse filandros é a questão do apreciar, né? Se você tira essa apreciação pelo seu esposo, é o que a gente já estava falando desde o início. Aí você só vai ver vai só ver o negativo, né? E não vai saber lidar com todo esse negativo que você só consegue ver olhar para ele, né? Mas a partir do momento que a gente tem esse amor, esse filéu aí, de você saber apreciar o seu marido, você vai estar ali do lado dele, não para quase que depredar ele, né? Detonando ele, mas sendo a encorajadora dele. E isso faz diferença na vida de um homem, certeza, né? Uma mulher que certeza. Encoraja, que levanta, que sempre... que ele diz, que ele vai na caminhada dele, ele vai ter problemas no trabalho, ele vai ter problema no ministério, seja lá onde for. Se você estiver ali do lado, não falei, não te disse, se fizesse o que eu falei, não vai ajudar em nada. Mas se você falar para ele, olha, meu amor, eu estou aqui do teu lado. Palavras sábias, né? Vamos lá. A gente já passou por outras situações, Deus nos ajudou, eu estou aqui do teu lado. E você está colocando ele para cima. Não entendeu? É que você vai esconder nem as falhas, nem dizer assim, botar para debaixo do tapete, né? Não é isso, alguma, exatamente. No momento certo, né, a gente Exato. conversa sobre essas probleminhas. Só Sim. que o certo é... E outra coisa, Samara, você pode falar de qualquer assunto com ele, das qualidades e dos defeitos dele. A questão é como você fala. E às vezes você está mais para apontar as falhas do que dizer assim, olha, né, de exaltar as virtudes. Exato. Porque eu creio que o maior problema é justamente esse. No dia a dia, a gente vai passar por tantas situações, até mesmo decepção no casamento, que o marido vai fazer coisas, o desgaste natural, que é mais fácil a gente estar apontando do que a gente está incentivando. E isso faz toda a diferença na vida do homem. Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica. Ela edifica a sua casa, porque ela vai usar a sabedoria de Deus para fazer com que o seu marido seja, quando eu falo exaltado, seja encorajado, assuma o posicionamento dele como homem, porque às vezes muitos homens não se posicionam e a mulher fica lamentando, porque é falha da mulher, porque a mulher fica, né, sempre negativa, sempre apontando, sempre, como você falou, eu te disse. Eu estava lendo o livro da Marta Pace. Marta Pace. E aí ela estava falando que teve um momento no ministério do esposo dela que ele estava assim já para, tipo assim, jogar a toalha, né? E a fé dele muito abalada por conta das dificuldades que eles estavam atravessando. E naquele momento ela falou para ele, meu filho, eu tenho fé nesse momento para mim e para você. A gente vai passar por isso. Gente. E aquilo dali foi tão encorajador para ele que ele conseguiu passar por aquela dificuldade. E eles saíram mais fortalecidos. O casamento saiu mais fortalecido. O amor deles um pelo outro ficou mais fortalecido. Diferente de que se ela tivesse lá, meu filho, então joga, vamos embora, vamos sair daqui e tal. Mas ela deu essa palavra para ele e fez toda a diferença no ministério, na vida dele, no casamento, na família. Uma coisa que você falou aí que eu me lembrei também, que eu acho que é importante a gente falar, é que a gente quer um casamento sólido. A gente quer, quem não olha para uma pessoa que está casada há tanto tempo e vê aquele casamento onde os dois estão ali unidos, um cuidando do outro. Só que a gente não está disposta a passar e suportar as adversidades. A gente quer construir um casamento. E, gente, um casamento sólido, próspero, abençoado, não é um casamento que não tem problema, não. Não é um casamento que do início ao fim foi um casamento onde as pessoas não tiveram dificuldades. Pelo contrário, como você falou, é um casamento onde a cada adversidade que surgiu,
ou o homem ou a mulher, ou os dois, venciam né, juntos. venceram. E às vezes não foi como a gente falou, né? E vamos falando aqui que nem sempre o homem, porque a gente está falando aqui da perspectiva da mulher. Sim. Né? A gente não está isentando o homem, mas a gente está ensinando aqui as mulheres. Então, nem sempre o homem vai estar com a mesma dedicação que a gente, né? No sentido de investir, de apreciar o outro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E isso aí a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas vamos lá. E qual é o padrão de Deus para o casamento? Porque a gente está falando aqui de casamento, né? Mas o que é o casamento para Deus? Por que é tão importante a gente nutrir ser apreciadora do marido? O casamento, ele é uma aliança sagrada. A gente tem que ter em mente que foi Deus quem instituiu o casamento. Não foi uma coisa que o homem inventou, o casamento acho que é uma coisa legal. Não, foi Deus que criou o casamento. E tudo que Deus faz é bom, né? Então, as lutas e as dificuldades que vão acontecer é certo, é fato. Vai ter dificuldades. Deus sabia que isso ia acontecer, porque são dois pecadores que se uniram. Mas se a gente, para aquelas que os dois são cristãos, né? Se tiver Deus à frente, dirigindo, e ter a maturidade de estar sempre buscando a Deus juntos, né? Por mais que seja a agenda de não casa com a outra, criem a agenda para os dois estarem juntos diante de Deus, para fortalecerem a fé um do outro. É necessário. Mas, voltando aqui do significado do casamento, é uma aliança sagrada de um homem e uma mulher, que Deus projetou. E a função do casamento é mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja. É uma forma de pregar o evangelho. Então, se o casal tem isso em mente, eles vão viver de tal forma que as pessoas, quando olharem para o casamento, eles vão ter um negócio assim, diferente nesse casamento, gente. E aí é uma oportunidade de você pregar Cristo. Mas né? aí deixa eu perguntar, mas será que isso só dá para aqueles que os dois têm o mesmo pensamento? Porque muitas mulheres, às vezes, são cristãs e o marido não é. E aí? Então, aí a mulher tem que amar o marido. Aí ela não tem que amar também ele, não? Não. Amar... Não assim, a mulher não vai amar o marido como se Como for, ele é, como ele é, da maneira que ele é. Filha descrente. Não, isso que eu falei. A mulher vai ter que amar o marido mesmo sendo descrente. Se ele concorda em conviver com ela e continuar casado com ela sendo crente e ele não, ela tem que amar e ganhar ele através do comportamento dela. Né? Através da forma, ele tem que ver Cristo na vida dela. Exato. Né? Essa vai ser a forma dela pregar o evangelho para ele. Mas aí, menina, sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? Olha só. E aí eu já vou linkando para a próxima tópico aí nosso. É que é o seguinte, que às vezes nós mulheres somos assim. Mas ele não faz isso por mim, então eu também não vou fazer. Ele não age assim, então eu também não vou fazer. No início ele era até romântico, mas agora ele não é mais, eu também não sou. Então, assim, a minha atitude precisa estar ali somente se meu marido fizer, independente dele ser cristão ou não cristão, né? Ele só se ele fizer ou eu tenho... Não, independente. Porque o teu compromisso é com Deus, primeiramente. Verdade. Né? É quando tu assumiu, fez a aliança com seu esposo, primeiro você fez com Deus. Né? E diante de várias testemunhas. Então, a forma como você trata o seu esposo é por causa do que Cristo já fez na sua vida. E se ele não está fazendo para contigo, ele vai acertar com Deus. A nossa função, que eu li sobre isso também, essa frase que eu achei assim, bem interessante, a minha função é amar o meu esposo, não mudar ele. Quem vai mudar ele é Deus. Isso. Verdade. Entendeu? Então, eu devo amar. É fácil? Gente, não é fácil. Não é fácil, porque a gente tem que passar muitas vezes por cima de nós mesmos, né, dos nossos interesses. Mas em obediência a Deus, e assim, vale a pena, por quê?
Porque Deus está vendo e Ele vai recompensar. Então, fazem por Deus, confiem em Deus e Deus vai fazer a obra. Como a gente viu, eu vi numa passagem do livro da Nancy, né, que a matemática, a equação de Deus não funciona assim. Se ele fizer por mim, eu faço por ele. Para a esposa que é cristã e o marido não ajuda, até é cristão, mas não faz. Só que não faz, ele não está disposto a pensar sobre o casamento, a ter essa questão. E está muito preocupado, às vezes, com o futebol, com o trabalho, com todas essas questões de não... para ele está tudo bem. Só que, no fundo, a gente sabe que o casamento é uma aliança e é muito mais profundo, porque é um projeto de Deus. E um projeto, você não trata um projeto de qualquer forma. Não é? Um projeto é cuidado, é pensado, é elaborado e tem que ser executado da maneira de quem criou. Né? Deus fez um projeto. E ele tem o método dele, a execução, como nós devemos viver a luz de Cristo, né? A luz da palavra de Deus. É isso aí, meninas. Gostei do que Samara está falando aqui e você vai continuar depois do nosso intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, curta a Constante TV, deixe o seu like e compartilhe também com aquelas pessoas que precisam conhecer o nosso conteúdo. Nós voltamos já com o tema Aprendendo a Amar o Marido. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema Aprendendo a Amar o Marido. E se você perdeu algum dos episódios que nós já gravamos e já foi ao ar, eu quero dizer a você que você pode acessar aqui no nosso canal a playlist do Filhas de Sara, onde temos todos os programas que já foram ao ar. E você pode assistir, reassistir e até mesmo compartilhar com alguém que ainda não teve a oportunidade de conhecer o nosso conteúdo. E falando aqui, meninas, sobre Aprendendo a Amar o Marido, Samara estava falando uma coisa que é importante, que era que nós não precisamos depender do nosso marido para a gente agir dessa forma. Como é que é, Samara? Dá continuidade aí. Estávamos lendo, né, uma passagem do livro da Nancy Adornadas e eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: a despeito de suas fraquezas e desafios, seu casamento pode ser um farol da verdade e esperança do evangelho para seus filhos, netos, vizinhos, restante da família e para todos que conhecem você. E aqui está a parte mais surpreendente. Esse nobre resultado não depende do fato de seu marido agir em conjunto. E ela fala, engraçado, que ela diz assim: você pode fazer uma pausa e ler essa frase mais uma vez. É difícil de acreditar, e é difícil mesmo, né? Que a gente, tipo assim, eu tenho que fazer a minha parte, independente dele fazer a dele, né? Exatamente. Que acontece, né? Como esposa, você tem a capacidade de demonstrar o amor da aliança em suas interações diárias com seu cônjuge, independentemente do que ele faça ou não para atender às suas necessidades. Você pode aprender a amar o seu marido, não importa como ele age, o que ele diz e o que ele faz. Mas aí fala assim, mas isso não é justo. Na nossa cabeça fala. Mas isso não é justo, né? Você pode responder. Ele não precisa fazer nada. Quem conseguiria viver com um homem, né, que não faz nada, não se sacrifica, não abre mão, né? É possível. Percebo que a falha ou a indiferença do seu parceiro deixa um resíduo inevitável. E então quer dizer assim, que independente dele agir em conjunto, dele estar junto comigo, vendo, tipo assim, o que nosso casamento precisa melhorar, eu acredito que Deus se agrada de um coração obediente. Cristo, Deus vê que você está se esforçando a fazer a sua parte. Exato. Faça, né? A gente tem que fazer a nossa parte, que é amar. O que Deus vai fazer depois, eu tenho certeza que Deus vai derramar graça, né? Porque Ele vai ver a sua obediência e você está fazendo a sua parte. A gente espera que a gente faça, né? Sim. A nossa parte. Eu acredito, eu fiquei surpresa, porque muitas das vezes, para ser sincera, eu já disse isso para mim. Ah, mas Deus, olha, Ele não está fazendo. É muito fácil, eu estou ali, eu estou orando, eu estou fazendo. Né? Eu. Mas não. Né? Eu estava pensando nessa parte e eu lembrando de coisas que eu vivo hoje, que se eu não tivesse aberto mão do meu eu, do meu gênio, das minhas
das minhas próprias vontades, não estaria vivendo. E como é bom olhar para trás e ver que eu persisti. Eu não consegui, foi Deus que fez. E eu estou colhendo fruto das minhas orações, de abrir mão das minhas próprias vontades. Exato. Pode falar, Isa. Perdão. Só que ela tocou no ponto da graça, né? Nós somos chamadas a transmitir a graça do Senhor para outras pessoas. Mas às vezes a gente esquece que graça é favor e merecido. E a gente quer que as pessoas mereçam o nosso favor. Principalmente o marido. As pessoas que são próximas, né? A gente quer que... se ele não está fazendo, eu também não vou demonstrar favor, porque o meu favor é merecido. Quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? O Senhor nos chama a agir com graça. E graça é favor e merecido. Isso mesmo. Eu acredito que a gente precisa parar de olhar, de se preocupar com as nossas necessidades e desejos e obedecer a Deus e agradar a Deus, porque Ele nos chama para que a gente possa negar a nós mesmos e obedecê-lo. E é justamente isso, quando às vezes no casamento a gente fica querendo que as nossas necessidades sejam supridas, até porque não é o nosso marido que vai suprir as nossas necessidades. Às vezes a gente lança sobre ele expectativas. A gente tem até um podcast sobre isso. Sobre isso, então nós já temos. Né? Então a gente lança sobre ele as expectativas que ele supra a minha necessidade, quando no casamento ele não tem que suprir a minha necessidade. O Senhor supre a minha necessidade. E como acho que foi onde vocês falaram, a gente tem que amar. Nós somos chamadas para amar o marido. Não é para julgar, não é para transformar, não é para mudar ele. Mas a nossa... eu gosto muito, como eu já falei aqui, a mulher sábia, ela edifica, porque as atitudes dela, quando uma mulher se submete a Deus, está disposta a se submeter a Deus, a sua palavra, a sua vontade, ela não vai focar naquilo que não deve focar. E o Senhor é gracioso, Ele é galardoador daqueles que buscam, Ele tem prazer em abençoar aqueles que são obedientes. Mas a gente não pode, eu vou obedecer para poder receber bênção. Não, a gente obedece, né, por reconhecer que é o nosso papel, gente. A gente tem que obedecer a Deus. E outra, o que a gente vê é que ajudar o nosso marido não é mudar o nosso marido, né? Esse não é o nosso papel. Eu já pensei um dia aqui, já fui. Quando eu entendi que esse trabalho não era meu, mudou a minha perspectiva, mudou a minha visão. Por muitos anos eu achava que eu era submissa. E diminuiu o seu sofrimento, não é? Diminuiu, porque eu descansei. Tirou um fardo das costas. Quando eu achava que eu era muito submissa ao meu marido. Até o dia que Deus trouxe a luz, tirou as escamas dos meus olhos e Ele me fez me enxergar. Sabe? Eu achava que eu era submissa até um ponto. E Deus, Ele fez isso comigo. E eu fiquei envergonhada porque eu me achava que eu era. Né? E esse papel da esposa é ajudar o seu marido, não é mudar. Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode transformar e mudar aquilo que a gente tanto... Tipo, aquelas pequenas que vêm de fábrica, assim, uns defeitinhos de fábrica. Só Deus pode mudar. Exato. E o nosso papel é orar, obedecer, ajudar, auxiliar, encorajar e amar o nosso marido. E se ele não mudar... E se ele não mudar, a nossa satisfação e alegria está em que nós estamos em obediência ao nosso Senhor. Isso deve trazer alegria, né, para a gente. É a nossa maior alegria. Satisfação. Exato. E assim, a gente está falando aí de amar, né? Vamos falar de maneira prática, né? Que o nosso tempo aí está acabando, mas a gente ainda tem que dar tempo da gente falar um pouquinho. E a gente vai utilizar, eu vou até indicar, se você quiser se aprofundar nesse assunto, a gente indica esse livro aqui, Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo. É um dos livros que nós utilizamos para nos preparar para o podcast, né? Além da Bíblia, nós temos... E os outros eu vou apresentar em outro programa, então você fica aí de olho. Mas hoje a gente vai usar esse aqui porque a autora, ela dá algumas ideias práticas de como que é colocar em prática amar o marido. E um primeiro ponto aí que é importante a gente conversar é que ela diz: coloque seu relacionamento com seu marido à frente do seu relacionamento com seus filhos. É muito comum, né?
o filho nasce e naturalmente o mundo da mulher se torna o filho e o marido fica de lado. E à medida que o filho cresce, né, o marido vai ficando ali de lado. E como é isso? Como que a gente pode aí colocar o marido à frente do relacionamento com os filhos? Eu acredito que isso dos primeiros anos, dos primeiros meses acontece de verdade. Porque tipo assim, para aquelas pessoas que amam, que sonham, né? Às vezes, quando acontece a maternidade, de fato, as mães se dedicam exclusivamente. Só que aquilo dele tem que ter uma duração, um certo tempo, né? Não pode se tornar o reizinho da casa, né? Não pode se tornar o centro das atenções, um próprio Deus, né? Mas é muito, tipo assim, eu vejo que mães que sonharam muito, geralmente acontece. Esse fato delas, como que eu posso dizer, dar toda a atenção para o filho e esquecer do marido por um tempo. Mas o correto não é esse, porque aquele bebezinho, ele vai começar a ter sua vida, ele vai crescer, ele vai ter os seus amiguinhos, ele vai casar, ele vai para a faculdade, vai casar, e quem vai ficar ao seu lado é o seu marido. Então, me diga aí coisa prática, como que a mulher pode fazer? Ai, gente, eu queria muito ter vivido, tipo assim, de me darem um dia para eu sair com meu marido. Isso é bom. Ter um jantar com ele, porque as meninas eram pequenas, eu morava fora e não tinha. Mas hoje eu tô podendo ter esse momento com o marido. Então, uma coisa que é importante, mulher, que você que está nos assistindo aí, é você, mesmo com seu filho, você separar tempo para estar com seu marido e não falar somente sobre filho. Ter o seu momento a sós, sair para conversar, respeitar. Outra coisa que ela coloca aqui é honrar o marido quando tiver diferença na criação dos filhos. Você procurar entrar em acordo com o seu marido na decisão dos filhos. Isso tudo é você colocar, porque é muito comum também, às vezes, os filhos faz uma pergunta, pede uma coisa para a mãe, depois pede para o pai, os dois entram em conflito e aí começa a confusão. Então, assim, é importante que a mulher priorize o marido e não os filhos, né? Vai falar mais alguma coisa? Pode passar. Outro ponto. Procure maneiras de manter seu relacionamento renovado e em crescimento. Como que é isso aí, meninas? Isso aqui eu achei interessante. Então, fale aí. E vamos falar que a gente só tem 8 minutos. Vamos lá. Então, por que eu achei interessante? É você criar situações sua com seu marido. Né? Para vocês se aproximarem, para vocês se conhecerem mais, para vocês jogarem conversa fora, mas abrindo o coração um para o outro, porque isso vai fortalecer o relacionamento entre vocês dois. Isso vai fazer com que vocês conheçam mais a forma como o outro pensa, as reações dele, por que ele reagiu de tal forma e tal. Isso acontece à medida que você vai conhecendo ele. E você criar situações para isso, saírem junto, almoçar junto, fazer uma viagem junto. Tendo essa oportunidade, aproveitar para se conhecer mais, se aproximar mais. Eu estava lendo o livro, ela falando que quando seu marido, que era seu namorado, ligava para você passava horas conversando e hora, e haja linha, porque antigamente, no nosso tempo, era linha telefônica. E hoje, quando ele te liga, tu tá muito ocupada. Fala logo, eu tô fazendo isso. Não, né? Se agrade, se deleite na ligação. Aí eu lembrei também que eu vivendo isso, da camisa de Enildo, que ele colocava as camisas nas cadeiras. Eu tinha muita raiva daquilo, que só vivia cheio de camisa. Quando ele começou a viajar, que eu senti falta da camisa. E toda vida que ele chegava de viagem, ele colocava a camisa. Eu comecei a registrar, tirar foto. E ter prazer, porque era sinal que ele estava em casa. Ele está em casa, entendeu? Uma coisa que eu achei interessante é que ela fala aqui, que falou muito comigo, é o seguinte: se ele comprar algo para você, você provavelmente não protesta. No início, né, quando ele compra alguma coisa, a gente não protesta, mas com o passar do tempo isso é natural, a gente começa a se preocupar com o orçamento e a gente diz assim, mas eu já tenho 2 deles, já não preciso, vai gastar, tá caro. E a gente, ou então chama para sair, vamos comer fora, não vamos. Hoje não, e quando é no namoro, não, a gente se arruma e vai. Então são essas coisas que a gente tem que pensar. O que a gente fazia que era tão gostoso a 2 e que a gente não faz mais? E outra coisa, se a gente começar a tolir, falar assim, não quero mais, não, hoje eu estou cansada.
E simplesmente parar de Vai convidar. perder o prazer de chamar. Exatamente. Aí depois a mulher faz, meu marido não me chama. chama. Claro, você toda vez não reclama. Mulher que reclama demais. Então, vamos lá. Outro ponto que ela fala é: seja aluna do seu marido, mostre interesse pelas coisas que interessam a ele. Como que é isso, gente? Ninguém. Eu vou falar, às vezes meu marido gosta de falar coisas de finanças e eu fico, gosta de jogar videogame e teve, quando o Rivka não jogava, né, não tinha nascido ainda, eu jogava com ele. Agora tem ela para jogar, né? Mas é você procurar ter interesse por coisas que ele tem interesse, porque às vezes ele até quer conversar, mas você não se interessa pelas coisas e você quer que ele se interesse por aquilo que você fala. Eu mando uns directzinhos, sabe? Umas coisinhas que eu vejo de empresa, de emprego, de trabalho, essas coisas da loja, da nossa empresa. Aí eu mando, tipo assim, tô muito interessada. Sim. Mas olha, tu lê. Presta atenção. Eu mando, tipo assim, eu tô vendo, então eu tô tipo, olha, presta atenção nisso aí. Entendi. Que a gente, tipo assim, eu evito conversar em casa sobre muita coisa de trabalho, mas é muito difícil. Meu marido disse que quando ele se aposentar, ele quer fazer mergulho. Aí eu pensei, poxa, amor, que legal. Incentivei, porque eu achei legal, né? Aí eu pensei assim, poxa, seria algo que a gente podia fazer junto, né? Ele, você fazer mergulho? Aí eu vou orar e pensar. Mas eu vou tentar, quem sabe, né? Mas eu fiquei pensando, Senhor, acho que eu não vou conseguir, não. Mas eu pelo menos vai tentar. Vou tentar. Eu falei, interesse, né? Eu estou mostrando interesse. Mas é algo você procurar até mesmo, algo, né, que um interesse em comum, você fazer algo, né? Exato. Somente. Uma coisa que a Nancy colocou é que quando ela casou, ela percebeu que ele gostava muito de futebol americano, né? E aí ela não entendia nada. Ela foi estudar um pouquinho, ver como é que é, para poder ter assunto sobre isso. Exato. Que era uma coisa que o esposo dela gosta muito. E quando a gente tá namorando, a gente quer saber, né? Poxa, ele gosta disso e a gente quer gostar também. Às vezes a gente nem gosta, a gente passa a gostar. E o último ponto, gente, lembre-se que ambos são pecadores. Isso aqui é fantástico. Porque quem quer falar sobre isso? Samara. 1 minuto. Não, mas a gente tem que lembrar, na verdade, que tanto ele quanto eu sou pecadora. Porque é muito fácil você olhar para as falhas do seu marido, né? Só que você tem as suas falhas. E eu vi também aqui um comentário da Nancy que ela fala assim: é bom lembrar que os pontos fortes e os fracos de seu marido são exatamente aquilo de que você precisa para se tornar a mulher que Deus quer que você seja e vice-versa, né? Que os pontos... Acho que Joelma comentou isso no comecinho, não foi, Joelma? Foi. Que os pontos fracos dele é aquilo que Deus quer trabalhar em mim, né? E o que eu tenho de fraqueza, né? De meus pontos, os poucos que eu tenho... Deus quer só um trabalhar na vida dele. Mas é isso, a gente tem que lembrar que você também não é perfeita. Ele não é, e você também não é. O casamento é a junção de 2 pecadores. E que você, do jeito que eu preciso da graça de Deus, como a Isa falou, ele também precisa. Tenha misericórdia, né? Eu acho que aí entra a questão do amor ágape, né? Jesus disse assim, que nós seremos conhecidos por seus discípulos se a gente amar uns aos outros como ele nos ama. E nesse texto aí, o amor é o ágape. E a gente, quando amar o nosso marido, é o amor eros, é o amor filandros, mas também inclui o amor ágape. E às vezes a gente não está disposta a esse amor, né, sacrificial. A gente quer que ele tenha esse amor por nós, mas a gente não quer ter. E a gente precisa amar dessa forma. E às vezes é tão fácil, a gente fala para o outro, mas não quer colocar, né, esse amor. Gente, esse assunto iria render, dava para a gente falar aqui em uns 500 programas, mas chegou ao fim e eu quero agradecer a participação de vocês, que são sempre maravilhosas aqui, sempre trazendo contribuições preciosas para quem está nos assistindo. E eu quero dizer para você, amada, que está nos acompanhando, o nosso tempo acabou. Mas no nosso bate-papo de hoje, nós vimos
que o amor pelo marido é algo a ser aprendido. E a palavra de Deus nos instrui que as mulheres mais velhas devem ensinar às mulheres mais jovens a importância desse amor filandros no casamento. Amar o marido exige de nós o desejo de se submeter à palavra de Deus e a ter no nosso dia a dia atitudes intencionais que precisam ser cultivadas diariamente. Um casamento pleno pode ser alcançado quando nós mulheres abraçamos e cumprimos o chamado e a missão de Deus de amar o nosso cônjuge. Portanto, ame o seu marido. Nós vamos ficar por aqui e até o próximo podcast Filhas de Sara. Deus te abençoe. Tchau, tchau.